Reforma da Previdência, não haverá reforma trabalhista, mesmo naquilo que seria o menos indolor, que era a ideia de acordos coletivos versus CLT, o pactuado nas negociações coletivas prevalecer. Mesmo que não seja contra a lei, a flexibilização de concessão, não é tirar o direito, mesmo assim não haverá clima para isso. O máximo que pode se instalar é a discussão sobre a terceirização, quando terminarem as audiências do PAIN. Vocês já notaram o noticiário de que dificilmente sairá alguma reforma este ano em torno da Previdência. Também não terá. Então, tem uma oposição interna. Então, vou lhes dizer, a reunião hoje é sexta. Na quarta-feira, teve uma reunião em Brasília entre Fazenda, Planejamento e com a chamada Junta Orçamentária do Planalto. A CPMF é uma PEC. O governo diz para todo mundo que a PEC da CPMF é a salvação para cimentar o buraco fiscal e não deixar ele afundar mais e dali para cima começar a organizar o fiscal brasileiro. Eu sei que eu vou fazer agora um discurso aqui para vocês que parece que eu vim pregar a existência da CPMF, mas o que eu vim pregar é outra coisa. Não raro vocês veem os tucanos ou o DEM ou quem quer que seja da oposição dizer assim: não, nós não vamos aprovar a CPMF. Não se iludam porque não tem problema. Pode não aprovar a CPMF. Mas quem quer que sente no governo, no lugar da Dilma, ou sendo a Dilma, vai aprovar alguma coisa que não vai se chamar CPMF e será brutalmente doloroso para todos nós. Porque não tem como cimentar o buraco fiscal se não fizer esse pacote tributário. Para não parecer malvado e que estou pregando maldade tributária, a minha maldade é decorrente do tamanho do buraco, eu acho que sim, que é possível um outro governo com mais credibilidade fazer uma coisa para que a conta tributária sobre as empresas e sobre os cidadãos seja menor e seja menos dolorida. Qual seria? Eu, abertamente, só prefeito raciocínio. Eu não tenho dúvida que o Temer, eu vou fazer um exemplo, eu não tenho a menor informação sobre isso que eu vou falar da pessoa. Tenho informação da qualidade da escolha que a pessoa pode colocar no governo, mas não sei se ele vai ser, se não vai ser. Mas imaginem o Temer, presidente da República, e se o José Serra, por exemplo, é ministro de alguma coisa que está relacionada com investimentos. É mais fácil a atração de investimento e fazer um leilão de petróleo ou leilões de concessões mais rapidamente e arrecadar dinheiro, porque seriam concessões, portanto, cobradas, que nem no tempo do Fernando Henrique, e não deixar a carga total para cima de impostos, para cima da população e das empresas. Então, há uma saída. Mas achar que nós não vamos pagar nada da conta, não se iludam, porque tirar a Dilma algum pedaço da conta. Agora, um outro governo com mais credibilidade pode fazer um pacote de atração de investimentos de curto prazo para você fazer o leilão de pré-sal do poço lá, aquele único que foi leiloado, Libra, arrecadou bônus de 20 bilhões de reais. Se você fizer um leilão, não precisa nem não precisa nem aprovar. Se aprovar aquela regra que o Serra depois até deu uma mitigada nela, que está na Câmara, que foi passando no Senado, e fizer leilão de unitização de postos de petróleo, é o chamado pré-sal com não pré-sal. Você consegue juntar uma montanha de dinheiro, mesmo sem mexer na vaca sagrada do pré-sal, que é o passaporte para a independência e tal, aquele discurso ideológico. Mesmo você não precisando fazer isso, você consegue complementar a tua renda da receita do Tesouro Nacional. Agora, o que é que aconteceu quarta-feira? A PEC da CPMF. A CPMF todo mundo adora porque... Todo mundo adora porque ele é um imposto brutalmente horizontal e qualquer coisa... Assim, você decreta hoje, página noventena, se o governo sanciona na terça, na quarta está caindo dinheiro na sua conta. Porque você não vai ficar assim, entrou em vigor, não vou fazer nada. Vou ficar em casa, não vou fazer mais movimentação financeira. Putz, você vai fazer, claro que você vai fazer. Então, ele é um imposto, é essa atração, atratividade que ela tem. A CPMF, estamos em fevereiro, estamos em março. Março, a rigor, acabou do ponto de vista do calendário institucional. E a PEC da CPMF sequer saiu da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que é onde ela tem que primeiro passar só para ter uma coisa burocrática, que é a admissibilidade. É claro que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não vai dizer que ela é inadmissível constitucionalmente, porque já teve CPMF, já teve PEC.
Então, não tem condição. Não, mas então já podia barrar ali. Não, não tem condição. Vai ter que passar. Ela sequer saiu da CCJ. Ela tem que formar uma comissão especial depois disso, ter debate na comissão especial da Câmara, ter o relatório, ter 2 votações na Câmara. Depois tem que ir para o Senado, passar na CCJ, passar na comissão especial. Não, desculpe, nas 2 votações. E, depois de aprovada, tem que cumprir 90. Só depois de 90 dias é que ela pode começar a coisa. O governo estava prevendo ela para o último trimestre do ano. No ritmo que vai, a CPMF foi para o espaço, aparentemente. Mais uma vez, eu estou muito mais oferecendo raciocínios de percurso do que sentenças, para vocês amanhã não me cobrarem, que o Rui veio aqui e disse que a CPMF não ia ser cobrada e que agora está sendo cobrada. Mas, assim, a tendência é que, se o governo não apressar o rito, não tiver nada... E eu não consigo imaginar que a presidente Dilma consiga empurrar esse barco para fora do cais do jeito que está o governo. E o tempo está passando. Então, por conta disso, por conta da admitida dificuldade de aprovar a CPMF, na quarta-feira teve uma reunião grande e eles definiram um pacote alternativo, um plano B. O governo, se não aprovar a CPMF e tenda não aprovar, ele vai vir com um decreto de CID. Cadê CID? CID, ele vai vir com um decreto de CID combustíveis. E aí a pergunta para vocês, para as pessoas, CFOs das empresas e tal, mas pode fazer decreto para CID? Pode, no seguinte sentido. A CID combustíveis ela tem um piso, 0 e um teto, se não me engano é 0,60 de centavos por litro de gasolina. Ele também é diferente para vários produtos combustíveis, mas eu me lembro só da gasolina. Tudo que o governo mexer para aumentar a CID dentro da tabela já estabelecida em lei, ele pode fazer tudo por decreto a qualquer hora, a qualquer dia da noite, quando ele bem entender. O governo só teme, arrecada muito, porque todo mundo bota combustível, todo mundo usa combustíveis, não é só combustível do seu carro, as indústrias que usam combustíveis, nafta, né? Tudo isso é taxado com CID. Então, só que ele tem efeito na inflação, porque todo cara do verdureiro, da Ciasa, ou não sei o que, o cara começa logo a mandar bala, porque o meu preço está mais... Então, é terrível. Mas a arrecadação é fantástica. A ação da CID é meio parecida com a da CPMF por conta dessa coisa, todo mundo usa esses combustíveis. Então, o que é que o governo tem como alternativa? Um decreto de CID, se o governo sobreviver e tal, para fora, a conversa vira meio esquizofrênica, mas é isso. Um decreto do IOF, porque esse também é outro imposto, dentro dos 4 que o artigo 153 da Constituição determina que o governo pode fazer por decreto. É imposto de IPI, imposto de exportação e um quarto que eu não lembro qual é. Mas o IOF pode ser aumentado por decreto. E o outro imposto é PIS/COFINS. Esse é perigosíssimo para a gente, para as empresas. Serviços e tal, porque o governo tende a unificar o PIS/COFINS. O governo estava com uma ideia tranquila de mandar uma lei com regime de urgência constitucional para o Congresso, começando a unificação do PIS/COFINS só pelo PIS, que é menor, que é 0 ponto qualquer coisa, e depois, então, no ano seguinte, fazer a unificação com a COFINS. Acontece que o governo já tem no orçamento 40 bilhões que não disse de onde vem de PIS/COFINS, mas a gente sabe de onde vem. Sabem que vem de uma unificação em que todo mundo pagaria 9,25. Tá, e aí o governo diz, não, mas você vai pagar 9,25, mas você vai se creditar. Só que você vai ter um creditamento financeiro numa regra eletrônica nova que nós estamos bolando, que não vai ter dúvida nenhuma. Ok, então eu começo a pagar 9,25, direito a crédito em toda a cadeia, e você devolve o dinheiro. Não, pois esse é o problema, é que o processo só deve ficar pronto lá para 2016, 2017, lá em 2017, 2018. Isto é, durante 2 anos já vai ficar com o seu dinheiro de crédito que você não vai ver na sua empresa. Esse é um troço mortal para as empresas. E está se falando de IPI, mas, enfim, mais de IPI, mas a ver. Pronto, isso aqui eu vou deixar com vocês, isso aqui é só para terminar, acabei, não vou nem passar. Muitas pessoas nos perguntam o que é que a gente deve fazer em Brasília se o governo está parado. Qualquer governo que esteja parado, ele vai tentar sobreviver e vocês serão sócios dele. Ou por aquela questão tributária, ou porque ele quer fazer uma regulação diferente, ou porque não quer conceder benefício, ou porque quer conceder o benefício, porque nunca parem de se relacionar com o governo, com o poder público, só que precisa tomar cuidado e, mais do que nunca, a relação... Deixa eu pular aqui. A relação exige algumas regrinhas, precisam tomar cuidado. Essas frases aqui são terríveis hoje quando a gente anda no Congresso Nacional. Temos que ajudar o candidato na cidade. Temos que dar um jeito. Temos que arrumar isso. O que pode ser feito?
Quem quer que do poder privado se relacione com o poder público hoje, lembre-se sempre de uma frase que é lapidar. Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Não existe. Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. E neste momento, no Brasil, a pior coisa, o pior ativo para uma empresa é, eventualmente, ela cair na tentação de fazer alguma coisa errada achando que está fazendo certo. Não pode, não deve. Ok? É isso.